Miyamoto Musashi nasceu em um Japão em guerra, em um tempo em que sobreviver não era garantido e a força não era apenas uma vantagem, mas uma necessidade vital. Desde jovem, ele aprendeu que o mundo não recompensa os fracos, nem os que se apoiam nos outros para encontrar direção. A sua vida foi um desafio constante contra forças externas e internas. E esse caminho o moldou em algo mais do que um simples guerreiro. Ele se tornou um espírito indomável, um homem que jamais se dobrou às vontades alheias e que construiu seu próprio destino com as próprias mãos. Mas a força de Musashi não estava apenas no seu braço, nem na habilidade com a espada. Ela nascia de uma filosofia profunda, forjada na solidão, na disciplina e na clareza de propósito. Para Musashi, submeter-se era a forma mais rápida de perder a essência. Um homem que vive tentando agradar a todos, segundo ele, é como um rio que se deixa conduzir pelas margens alheias. Nunca terá sua própria corrente, nunca será dono de si. Desde cedo, Musashi entendeu que viver sob a aprovação dos outros é viver em uma prisão invisível, e por isso optou por seguir um caminho que poucos ousavam trilhar, o da independência total. Ele não buscava mestres para se apoiar, não procurava grupos para pertencer, não queria alianças que o prendessem. Cada batalha que enfrentou como um homem só. Não por orgulho cego, mas porque sabia que a verdadeira força nasce quando não há onde se apoiar, além de si mesmo. Essa filosofia de não submissão é, ao mesmo tempo, libertadora e dura. Libertadora, porque você deixa de ser controlado por pressões externas, por expectativas sociais, por chantagens emocionais. Dura, porque exige um preço alto, a solidão, a responsabilidade total por seus atos e a renúncia a qualquer conforto que dependa de outro. Musashi sabia que a maioria prefere a segurança de seguir ordens a carregar o peso da própria liberdade. Mas ele também sabia que é nessa responsabilidade radical que se encontra a verdadeira maestria da vida. Ele não se submetia nem mesmo às tradições rígidas dos samurais da época. Enquanto outros viviam de acordo com regras fixas de conduta, Musashi seguia apenas a sua própria lei. A lei do que funciona, do que é real e eficaz. Ele desprezava o formalismo vazio e acreditava que qualquer regra que enfraquece a liberdade de ação é uma corrente disfarçada. Para ele, a vitória não vinha de seguir fórmulas, mas de adaptar-se ao momento, pensar com clareza e agir com precisão. Isso também o afastava de qualquer tentativa de moldar sua vida para agradar ou se encaixar. Muitos o chamavam de indisciplinado, mas a verdade é que sua disciplina era mais profunda do que a de qualquer soldado obediente. Sua disciplina era voltada para si mesmo e não para um código imposto de fora. Esse é o primeiro passo para nunca se submeter. Assumir que você é o único juiz e senhor de sua vida. Mas há um detalhe que poucos entendem. Não se submeter não é ser rebelde por impulso, não é dizer não a tudo, é ter clareza sobre o que merece seu respeito e o que não merece. Musashi se curvava diante da verdade, diante da eficácia, diante da realidade inescapável, mas jamais diante da autoridade apenas pelo título, jamais diante da pressão social apenas pelo número de vozes que gritam. É essa distinção que separa o espírito indomável de um simples rebelde inconsequente. E para sustentar isso, ele treinava não apenas o corpo, mas também a mente. Sabia que um homem fraco mentalmente cedo ou tarde acaba servindo a outro. Por isso, cultivava a capacidade de pensar por si mesmo, de avaliar as circunstâncias sem depender da opinião alheia e de agir sem esperar permissão. A sua espada era apenas o reflexo dessa postura. Cada duelo que ele venceu, e foram mais de 60 contra adversários de renome, era o resultado de anos de cultivar a habilidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo sob pressão mortal. Ele sabia que, quando você se submete, abre mão da sua soberania
E quem abre mão da soberania perde não apenas o controle da própria vida, mas também o respeito dos outros. Musashi acreditava que o respeito não se pede, se conquista. E a conquista do respeito começa pela recusa em mendigá-lo. Quando você precisa da aprovação alheia, você já está em desvantagem. Quem controla seu valor não é mais você, mas os outros. Por isso ele nunca pedia reconhecimento. Ele o tomava com ações. Sua vida é um lembrete de que a força não está em conquistar a simpatia geral, mas em viver de forma tão autêntica e determinada que até seus inimigos são obrigados a respeitar. Essa atitude moldou sua lenda, mas também tornou seu caminho isolado. Ele entendeu cedo que a solidão é o preço da liberdade, mas também a sua mais poderosa aliada. É na solidão que você descobre quem realmente é, sem o ruído das opiniões, sem as pressões da conformidade. É na solidão que você treina não apenas sua espada, mas seu espírito para resistir às tentações da submissão disfarçada. Porque, como Musashi diria, a submissão raramente vem como uma ordem clara. Ela vem como um convite sedutor a depender de algo ou alguém para sentir-se seguro. Musashi entendia que a maior batalha de um homem não era contra outro guerreiro, mas contra a sua própria tendência de se acomodar. A mente humana busca conforto, e o conforto, muitas vezes, vem sob a forma de obediência. Quando alguém decide por você, quando um sistema te diz o que fazer, há menos peso nos seus ombros. Mas Musashi via isso como a morte lenta da força interior. Ele acreditava que um homem só se mantém vivo em sentido pleno, quando continua tomando decisões difíceis por si mesmo, mesmo que isso signifique carregar o peso das consequências sozinho. Essa escolha exige um tipo de coragem que poucos estão dispostos a cultivar, porque ela não traz aplausos imediatos. Pelo contrário, frequentemente traz críticas, resistência e isolamento. Mas, na visão de Musashi, essa era a única via para alcançar a verdadeira liberdade. Sua vida nômade era um reflexo dessa escolha. Ele não tinha um senhor a quem servir permanentemente. Não possuía um lar fixo por grande parte de sua vida. Não carregava riquezas que o prendessem a um lugar. Tudo o que tinha eram suas armas, seu conhecimento e a sua determinação. Para qualquer um que olhasse de fora, aquilo poderia parecer pobreza ou instabilidade. Mas para Musashi, era a prova viva de sua independência. Nada o possuía além dele mesmo. Não havia corrente invisível, não havia dívida de submissão. E essa liberdade de movimento era também uma liberdade de pensamento. Ele não estava sujeito a dogmas de uma escola de espada, nem a regras políticas de um clã, nem às pressões de alianças. Essa ausência de amarras permitia que ele adaptasse seu estilo de luta e sua filosofia conforme a realidade exigia. Isso nos leva a um ponto fundamental da sua força, a adaptabilidade. Musashi compreendia que a submissão muitas vezes se disfarça de rotina. Quando uma pessoa se acostuma a agir sempre da mesma forma, a pensar dentro dos mesmos limites, a depender das mesmas estruturas, ela está na prática presa, mesmo que as correntes não sejam visíveis. Ele evitava esse perigo, mantendo a mente aberta para mudar de estratégia a qualquer momento. Se uma técnica deixasse de ser eficaz, ele a abandonaria sem hesitar, sem apego ao orgulho de tê-la criado. Essa disposição para abandonar o que já não serve é algo que muitos não conseguem fazer, porque confundem fidelidade com escravidão. Musashi era fiel apenas à eficácia e à sua liberdade. Essa mentalidade se estendia muito além do campo de batalha. Para ele, viver era uma luta constante contra a ilusão e a dependência. Qualquer coisa que enfraquecesse seu poder de decisão ou limitasse sua liberdade era vista como uma ameaça, mesmo que parecesse inofensiva. Ele via como outros guerreiros, tão habilidosos quanto ele, acabavam perdendo a independência quando aceitavam favores demais, quando se deixavam seduzir pelo conforto
ou pelo reconhecimento fácil. Em pouco tempo, aqueles homens estavam cumprindo ordens que não questionavam, lutando batalhas que não eram suas e defendendo causas que não compreendiam. Musashi, ao contrário, recusava-se a entrar nesse jogo. Sua vida era guiada por uma frase que não precisava ser dita, mas que estava presente em cada decisão: não me submeto. Essa recusa, porém, não o tornava inflexível ou arrogante. Pelo contrário, exigia humildade diante da realidade. Musashi sabia que não poderia dominar o mundo, nem controlar todos os fatores ao seu redor, mas sabia que poderia controlar a si mesmo, e isso era suficiente. Ele aceitava as circunstâncias como eram e moldava sua ação a partir disso. Não desperdiçava energia reclamando ou desejando que as coisas fossem diferentes. Ele simplesmente agia dentro do que existia, buscando a vantagem no presente. Essa habilidade de agir sem depender de condições ideais é uma das marcas do espírito indomável. O homem que espera o momento perfeito para agir, o aliado perfeito para apoiá-lo ou a garantia absoluta de sucesso nunca age de fato e, por isso, nunca se liberta. Musashi também entendia o peso psicológico que a submissão traz. Quando um homem se acostuma a obedecer, ele perde a iniciativa. Sua mente começa a buscar aprovação antes de tomar qualquer decisão, e isso enfraquece sua capacidade de liderança e sua confiança. É como uma lâmina que, por não ser usada de forma independente, enferruja e perde o corte. Por isso, ele se colocava constantemente em situações em que precisava decidir rápido e sozinho. Os duelos eram a forma mais extrema disso. Diante da morte iminente, não havia tempo para buscar conselho, não havia margem para hesitação. Ou você agia de acordo com sua própria leitura da situação, ou perecia. Essa pressão constante moldava não apenas suas habilidades, mas também sua autoconfiança. Ele não precisava que alguém confirmasse seu caminho. Ele sabia que era capaz de lidar com as consequências, qualquer que fosse o resultado. Outro ponto que sustentava sua filosofia era a relação com o medo. O medo é uma das ferramentas mais eficazes para manter alguém submisso. O medo da perda, do fracasso, da rejeição ou da punição é o que mantém a maioria das pessoas obedecendo, mesmo quando sabem que aquilo não está certo. Musashi aprendeu a conviver com o medo até torná-lo um aliado. Ele não buscava eliminá-lo, mas compreendê-lo e utilizá-lo como energia para agir com mais precisão. Sabia que o medo, quando controlado, aguça os sentidos e aumenta a atenção, mas quando deixado sem controle, paralisa e leva à rendição. Ele treinava a mente para reconhecer quando o medo estava tentando empurrá-lo para a submissão e, nesse momento, fazia o oposto, avançava. Essa postura também se manifestava na maneira como via as relações humanas. Musashi não era contra alianças, mas só as mantinha enquanto fossem baseadas em respeito mútuo e não em dependência unilateral. Ele preferia caminhar sozinho a caminhar ao lado de alguém que tentasse controlá-lo. Essa seletividade pode parecer extrema, mas é uma proteção contra o tipo mais perigoso de submissão, aquela que começa de forma sutil, com pequenas concessões até que, sem perceber, você já está vivendo segundo a vontade de outro. Para Musashi, era melhor cortar um vínculo cedo do que permitir que ele se transformasse em uma corrente. E talvez o aspecto mais inspirador de sua filosofia seja que ela não exige que você seja um guerreiro para aplicá-la. A recusa em se submeter é algo que pode ser vivido em qualquer campo, no trabalho, nos relacionamentos, nas escolhas pessoais. Trata-se de cultivar a capacidade de decidir por si mesmo, de manter-se firme em seus princípios e de evitar depender emocional ou materialmente de quem possa usá-lo como instrumento. Isso exige disciplina, vigilância e, acima de tudo, coragem para enfrentar a solidão temporária que a independência traz. Musashi nos mostra que a força de quem nunca se submete não é apenas física ou técnica. É uma força silenciosa, construída no cotidiano, nas pequenas recusas,
nas decisões firmes tomadas quando ninguém está olhando. É a força de dizer não a oportunidades que comprometem a liberdade, de abrir mão de vantagens que viriam ao custo da sua autonomia, de enfrentar a tempestade sozinho porque sabe que, no final, a vitória será realmente sua. Essa força é rara, porque exige que você não se esconda atrás de desculpas ou justificativas. Se você falha, a responsabilidade é sua. Se vence, a glória também é. E essa é a essência do espírito indomável. Musashi compreendia que a liberdade verdadeira é incompatível com a ilusão de segurança oferecida pela submissão. A maioria das pessoas busca um lugar onde possa descansar das decisões difíceis, um mestre ou uma instituição que lhes diga o que fazer, acreditando que isso trará paz. Mas, para Musashi, essa era apenas uma armadilha sutil. Ele via com clareza que, ao entregar o poder de decidir sobre sua própria vida, o homem entrega também a própria identidade. A submissão é um processo gradual. Começa com pequenos gestos, um silêncio quando deveria falar, uma concessão quando deveria resistir, e quando menos se percebe, já se transformou em hábito. Musashi recusava cada uma dessas etapas, mesmo que isso o colocasse em situações desconfortáveis ou perigosas. Ele entendia que viver dessa forma não é confortável, e nunca será. O caminho de quem não se submete é áspero, cheio de riscos e incertezas, mas é justamente essa incerteza que mantém o espírito vivo. Um homem que nunca é testado se torna frágil, assim como uma lâmina que nunca corta, perde o fio. Musashi buscava constantemente esses testes, não para provar algo aos outros, mas para confirmar a si mesmo que ainda estava livre, que sua força não havia sido corroída por conveniências. Ele sabia que a liberdade exige manutenção, como uma espada exige afiação. Não basta conquistá-la uma vez, é preciso defendê-la todos os dias, contra os outros e contra si próprio. Essa vigilância interna era talvez sua maior arma. Musashi desconfiava até dos próprios pensamentos. Ele sabia que a mente, quando cansada ou seduzida por prazeres imediatos, inventa justificativas para ceder, para se conformar, para buscar o caminho mais fácil. Por isso, cultivava uma atenção constante ao que pensava e sentia. Questionava-se: estou agindo porque escolhi ou porque estou sendo empurrado? Essa pergunta simples, feita com sinceridade, é capaz de revelar quando estamos prestes a ceder à submissão. Muitos preferem não fazê-la porque ela obriga a encarar verdades incômodas. Musashi, no entanto, preferia a dureza da verdade ao conforto da mentira. Ele também compreendia que a não submissão não significa viver em guerra constante com todos. Pelo contrário, exige a habilidade de navegar pelo mundo sem despertar conflitos desnecessários. Musashi era mestre em escolher suas batalhas, evitava confrontos fúteis, não se deixava arrastar para disputas de ego e guardava suas forças para o que realmente importava. Essa seletividade é essencial, porque lutar contra tudo e todos é apenas outra forma de ser controlado, pelo próprio orgulho. Musashi sabia quando recuar, não por fraqueza, mas por estratégia. Essa é uma das lições mais difíceis de absorver: resistir ao impulso de reagir a cada provocação e, em vez disso, manter o foco no objetivo maior. Nos seus escritos, ele deixava claro que a verdadeira força vem de uma base interna sólida. Isso significa ter valores e princípios tão bem definidos que nenhum poder externo consiga distorcê-los. 1. Homem sem essa base será moldado pelo ambiente, como argila nas mãos de outros. Mas aquele que a possui se torna como uma pedra que resiste à correnteza. Pode ser tocada, pode ser desgastada pelo tempo, mas nunca será carregada pela força de um rio alheio. Para Musashi, essa solidez vinha de 3 pilares: autossuficiência, disciplina e desapego. Autossuficiência, para não depender de ninguém para manter-se de pé. Disciplina, para agir corretamente,
mesmo quando ninguém está observando. Desapego para não ser seduzido por recompensas que exigem a renúncia à liberdade. É importante notar que o desapego de Musashi não era uma rejeição cega ao mundo material. Ele não via problema em ter bens ou prazeres, contanto que eles não se tornassem correntes. O perigo para ele não estava nas coisas, mas no apego a elas. Um homem que teme perder algo já está meio submisso àquilo. Por isso, Musashi mantinha a vida leve, carregando apenas o essencial. Isso o tornava livre para ir e vir, livre para mudar de direção a qualquer momento, sem que nada o prendesse. É uma lição que vai além da espada. O peso que carregamos não está apenas nas costas, mas no coração e na mente. Sua recusa em se submeter também se refletia na forma como enfrentava a derrota. Para Musashi, perder uma batalha não significava perder a liberdade, desde que a derrota fosse consequência de suas próprias escolhas e não de imposições externas. Essa visão lhe dava uma coragem incomum. Enquanto muitos temem agir por medo de errar, ele via no erro uma oportunidade de aprender e se tornar mais forte. A submissão para ele era pior do que qualquer derrota, porque no primeiro caso, você ainda está no controle do seu destino. No segundo, você o entrega de bandeja. A lenda de Musashi foi construída tanto nas vitórias quanto nas recusas. Ele recusou duelos desnecessários, recusou convites para servir senhores poderosos que tentaram comprá-lo com ouro e prestígio. Recusou seguir escolas tradicionais que poderiam restringir seu estilo. Cada não que ele disse foi uma afirmação silenciosa de sua soberania. E essa é uma lição crucial. Cada vez que você diz não a algo que comprometeria sua liberdade, você fortalece o músculo invisível da independência. É um músculo que, quanto mais usado, mais natural se torna manter-se de pé diante de pressões. No fim de sua vida, Musashi não deixou um legado de riquezas ou terras, mas um conjunto de princípios que continuam vivos séculos depois. Em seu famoso Livro dos Cinco Anéis, ele ensina não apenas técnicas de combate, mas um modo de pensar que pode ser aplicado a qualquer área da vida. Nele, encontramos repetidamente a ideia de manter-se centrado em si mesmo, de não depender de circunstâncias externas e de estar sempre pronto para adaptar-se. É um livro sobre luta, mas também sobre liberdade. A lição é clara. O homem que domina a si mesmo é invencível, não porque nunca será derrotado, mas porque nunca será possuído. Hoje, quando olhamos para a vida de Musashi, é fácil romantizar sua jornada e esquecer o preço que ela exigiu. A solidão, o sacrifício, as noites frias e os dias de fome fazem parte da história, tanto quanto os duelos lendários. Mas é justamente essa disposição de pagar o preço que define o espírito indomável. Musashi não esperava que a liberdade lhe fosse dada. Ele a tomava e a sustentava com disciplina implacável. Essa é a verdade que poucos querem ouvir. Liberdade não é um presente, é uma conquista diária. O espírito de quem nunca se submete não é feito apenas de resistência, mas de criação. Musashi não apenas se defendia das tentativas de controle, ele também construía sua própria forma de viver, seu próprio caminho, sem copiar modelos. É aqui que sua história deixa de ser apenas de um guerreiro e se torna universal. A espada de Musashi pode ter ficado no passado, mas a sua filosofia é uma arma ainda mais poderosa, capaz de cortar as correntes invisíveis que prendem qualquer um de nós. No fim, a força de Musashi estava em viver e morrer como quis, respondendo apenas à sua própria consciência. E essa é a vitória mais rara de todas.